Oi, pessoal. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan. Eu sou a Julie, sua anfitriã, e estou feliz que vocês possam se juntar a nós esta semana. Meu objetivo é fornecer informações, insights e conforto para pessoas de todo o mundo, ajudando a responder perguntas da vida. E tenho uma surpresa. Esta semana temos o Dr. Jeff O'Driscoll de Utah. Oi, Jeff, bem-vindo ao PROG. Olá, é bom estar com vocês. Muito obrigado. Conheci o Jeff em uma conferência no verão passado, onde ambos falamos, chamada Helping Parents Heal. E, assim que eu ler a biografia do Jeff, você entenderá por que eu convidei. Mas ele é um médium. Não convencional. Alguém que se comunica com espíritos, assim como eu. Sempre fico curioso para ouvir histórias sobre isso. Deixe-me contar um pouco sobre o Dr. Jeff. E depois tenho perguntas para você, senhor. Então, deixe-me pegar você aqui na minha biografia. Jeff O'Driscoll, MD, praticou medicina de emergência em um centro de trauma nível 1 por 25 anos e foi chefe do departamento por 8. Ele se formou na Escola de Medicina da Universidade de Utah e completou sua residência em Salt Lake City. É certificado em medicina interna e membro do Colégio Americano de Médicos de Emergência. Isso é importante. Para quem não está na área e não sabe, isso é muito relevante. O Dr. O'Driscoll recentemente deixou a medicina para se dedicar à consultoria e à escrita. Seus livros incluem um romance chamado Quem Enterrou Aquiles, uma série infantil sobre Muck, o pato, e sua premiada autobiografia, Not Yet, que foca em suas experiências espirituais no departamento de emergência. Isso é incrível, pessoal. Not Yet. Leiam, vocês vão querer ler. É simplesmente incrível. Não posso falar o suficiente sobre isso. Vamos discutir mais durante nosso bate-papo. Você diz que existe para ajudar almas a se curar. O que isso significa? Curiosamente, eu nunca me considerei um curador no departamento de emergência, mesmo tendo ajudado pessoas com ferimentos graves e doenças críticas, trazidas de todo o estado e de estados vizinhos. Essa ideia nunca me ocorreu. Mas quando parei de atender pacientes, finalmente comecei a compartilhar algumas experiências que tive no departamento de emergência, sobre as quais nunca falei em 25 anos. Coisas como ver almas deixando seus corpos quando morriam, e elas se comunicavam comigo antes de partirem para onde quer que fossem. Quando comecei a falar sobre isso com um amigo, ele disse: "Acho que você é curador." E eu disse: Não, eu não sou isso." Ele disse que achava que eu era um curador e que deveria pedir permissão para usar essa palavra, o que achei estranho. Mas voltei para casa, troquei de roupa e saí para correr, pois muitas vezes recebo boas comunicações enquanto corro. Enquanto corria, perguntei: "Está tudo bem me chamar de curador?" Tive uma experiência profunda. Senti a presença de algo divino e ouvi: "Claro, eu te fiz um curador." E recebi esse download. Naquele instante de compreensão, o universo não é diminuído. Se eu sou um bom curador, não há ciúmes ou insegurança nisso. Se eu sou realmente um bom curador, isso não diminui. A fonte, o espírito, ou qualquer palavra que você queira usar para falar sobre a luz ou algo assim, e eu voltei para casa e coloquei curador no meu site e no cartão de visita. Eu olhei meu antigo cartão de visita que dizia artista, autor, médico, e senti que não, são apenas frações, apenas facetas do que você é. E eu pergunto, o que sou eu? Recebi essa compreensão. Você existe para ajudar almas a se curarem. Agora estou em um novo capítulo da minha vida. Tento ajudar as pessoas a curarem suas almas e se conectarem com seu eu autêntico, vivendo uma vida elevada, guiada pelo Espírito. Bem, quero dizer a você, Jeff, você é um médico de emergência, pelo amor de Deus. Claro que você é um curador. Você mantém as pessoas vivas, ajudando-as a curar feridas e lesões.
E agora você é um curador mais completo, na minha opinião. Com isso, e não por coincidência, toda essa experiência na emergência te levou aonde está agora, porque você constrói sobre isso. Sou inventor de dispositivos cirúrgicos vendidos no mundo todo. Estive na indústria de suprimentos hospitalares por 30 anos. Sei que esse caminho me levou a ser um curador melhor, a ajudar as pessoas. Quando tem problemas médicos. E nenhum de nós, e você pode confirmar, cura alguém. Quando você suturou uma laceração, não fez a pele do paciente crescer de novo. Eles mesmos fizeram isso. Você estava facilitando para que se curassem. Vejo todos os curadores como canais espirituais para ajudar as pessoas em sua jornada de autocura. Você concorda? Eu concordo com isso. Quando você coloca suturas em uma ferida, está apenas aproximando as bordas para cicatrizar mais rápido. Ela cicatrizaria sem pontos, mas você ajuda, gerencia a cicatriz e facilita a cura. E eu concordo. De uma forma diferente para um aspecto distinto de quem somos. Concordo. Você diz que há 25 anos ajuda as pessoas a curarem seus corpos e agora suas almas. Então, quão diferentes ou semelhantes são essas práticas? Há muitas diferenças e semelhanças. Gosto do que você destacou sobre como ajuda as pessoas fisicamente como médico. Você está ajudando-os a facilitar a própria cura. Eu faço isso com as pessoas. Quando me encontro com clientes ao redor do mundo, invariavelmente, enquanto conversamos, eles verbalizam a resposta para a pergunta. Eles vieram até mim e minha mentoria. Funciona com a premissa de que meus clientes já têm suas respostas. Às vezes, só precisam de um pouco de ajuda para encontrá-las. O que faço é ouvir e refletir suas palavras, até que tenham seu momento de ahá. Momento, e então eles dizem, agora entendi, e eu os envio em seu caminho. Há cerca de 30 anos, tive uma experiência profunda com alguém muito espiritual que perguntou se poderiam me dar uma bênção e eu disse, claro. Eles colocaram as mãos sobre mim e me deram essa bênção. Parte da bênção foi, ensine as pessoas a verdade de uma forma que as ajude a perceber que sempre a conheceram. E essa é a premissa com a qual trabalho com clientes, ajudá-los a encontrar as respostas que já têm. Bem, e você valida o que eles estão pensando, que é uma parte enorme da equação, é que as pessoas querem validação de que estão pensando claramente e que estão realmente vindo de um lugar, especialmente ao receber comunicação do espírito, sendo guiadas em uma certa direção. Quando você valida e concorda, você concorda com o que recebem. Acho que esse é o elo perdido para muitas pessoas, para vê-las decolar. Sim, para dar aos leitores contexto, para que saibam por que digo essas coisas estranhas. Como eu disse antes no pronto-socorro, às vezes, quando as pessoas morriam, eu via suas almas saírem de seus corpos e se comunicarem comigo. Só quando comecei a compartilhar essas experiências é que as pessoas me perguntavam: quando isso começou para você? Como aconteceu? Até então, essa pergunta nunca tinha me ocorrido, mas com introspecção, concluí que começou quando eu era criança, por volta dos 12 anos, quando meu irmão mais velho morreu em um acidente na fazenda. Ele virou um trator, e logo depois disso comecei a receber mensagens. Às vezes, eu ouvia uma voz, outras eu tinha um pressentimento, e, com o tempo, essas mensagens ficaram mais claras. Às vezes eu via o mensageiro, às vezes era meu irmão, outras uma pessoa, e às vezes não sabia quem era. Então, quando cheguei ao pronto-socorro, por mais profundas que fossem minhas experiências lá, ao ver almas fora de sua forma física,
Isso não era novidade, parecia normal e natural, porque foi uma progressão gradual ao longo de uma década. Você acredita que todos têm essa habilidade e é só uma questão de desenvolvê-la? Eu acho que todo mundo tem habilidades. Se você quiser chamá-las de dons, eu acho que todo mundo tem dons. Não acho que os dons de todos sejam iguais ou vivenciados no mesmo grau. Então, não estou sugerindo que todos vejam ou ouçam ou experimentem coisas assim, mas praticamente todos que conheço fazem. É comum que clientes venham até mim e sintam que nunca tiveram uma experiência espiritual. E à medida que conversamos, eles começam a verbalizar coisas e eu digo: opa, espere um minuto, vamos falar sobre isso por um segundo. Eles dizem: ah, acho que isso foi significativo. Sim, essa tem sido. Minha experiência é que todos nós chegamos com essa habilidade e as crianças pequenas são muito boas e os livros infantis abordam isso. Mas tem sido minha experiência que crianças pequenas são boas em ver e se comunicar com espíritos e lembrar de vidas passadas, porque elas lembram de detalhes que podemos corroborar com documentos online, às vezes históricos de eras atrás. E a mãe me diz: meu filho tem 3 anos. Ele nem sabe ler. Como sabe disso? Ele fazia parte desse batalhão na Guerra Civil na Virgínia, nessa batalha. E quem era o oficial comandante e todo esse tipo de coisa. E está correto. Quando fazem uma pesquisa sobre isso, acredito que todos podem aprender a desenvolver e aprimorar as habilidades com as quais nascemos. E é isso que ensino. Aprendi a fazer essas coisas, de propósito. Fui levado a aprender a fazer isso e ensino pessoas no mundo todo a fazerem o mesmo. Agora, uso a analogia, Jeff, de que todos podem jogar uma bola, mas isso não significa que você será o Tom Brady na NFL. É preciso muita prática e uso. É preciso muita prática. E eu frequentemente comparo isso a um dom físico. Como você disse, eu digo às pessoas: você pode ter um dom musical e ser talentoso, mas ainda assim precisa praticar 40 mil horas para dominar seu dom e tocar no Carnegie Hall. Muitas pessoas operam sob o equívoco de que os dons espirituais nos chegam completos e prontos para serem exercidos sem esforço. Assim como você, eu ensino clientes ao redor do mundo habilidades e ferramentas que eles podem usar para desenvolver seus próprios dons de uma forma que possam confiar e ser guiados por eles plenamente. Certo. Você cresceu em uma família espiritual? Havia outras pessoas que viam mortos? Um, não que eu saiba. Minha mãe era profundamente espiritual, mas nunca falava sobre isso. Foi 20 anos depois que meu irmão faleceu. Ele veio até mim um dia, e quando digo que ele veio, quero dizer, eu o vi. E ele tinha uma forma que era como, sabe, era semelhante a uma forma física, mesmo sem estar em um corpo físico. E ele falou comigo e disse: há coisas que nossa mãe nunca te contou sobre minha morte. Você precisa ir conversar. Isso chamou minha atenção. Eu fui e me sentei com minha mãe, em um lindo dia ensolarado, só nós duas em casa. Foi a primeira vez que ela me disse: eu sempre soube onde você estava na casa antes de te ver, porque eu podia te ouvir cantando. Ela disse: quando seu irmão morreu, você parou de cantar. Foi a primeira vez que percebi que a morte do meu irmão me impactou de uma maneira profunda, psicológica. E esse conhecimento realmente me colocou em um caminho de cura, de derrubar o muro que construí ao redor do meu coração, porque eu nunca mais iria me machucar daquela forma, eu nunca mais iria me importar o suficiente para me machucar quando algo fosse tirado de mim, como quando meu irmão morreu. Aprendi que aquele muro que construí para me proteger também me impedia de experimentar o amor, de dar ou receber de verdade, e então comecei o processo de derrubar esse muro.
Acho interessante que você tenha escolhido a medicina de emergência com esse muro aí. Certo, vou ajudar essas pessoas, vou salvar as que eu puder, mas nas que não puder, não vou, sabe, me envolver emocionalmente. Vou apenas fazer meu trabalho e fazer o que for necessário para ajudá-las. E você não os vê depois que saem do PS, certo? Eles vão para o andar, para a cirurgia ou algo assim. Você não é o médico que faz as rondas todas as manhãs. Então, não é coincidência. Jeff, acho que isso tem um grande papel em para onde você foi levado na sua jornada de cura. Ser curador na fase inicial da sua cura. E, sim, quer dizer, essas não foram decisões intencionais, mas em retrospectiva, eu consigo vê-las quando eu, dentro de um ano de sair do pronto-socorro, eu tinha escrito meu livro. Ele foi publicado e as pessoas estavam conversando muito comigo sobre isso. E eu estava programado para meu primeiro compromisso formal de palestra sobre o tema. Já falei para grandes grupos, grupos médicos, sobre várias coisas, mas essa seria uma palestra diferente, certo? Então estou no aeroporto e um casal jovem se senta ao meu lado na sala de espera e começa a fazer as perguntas típicas de aeroporto. Para onde você vai? O que você está fazendo? E quando chegaram ao ponto em que a mulher perguntou sobre o que você vai falar, ela me olhou com sinceridade e disse: meu avô acabou de morrer e ele já me visitou algumas vezes. Meu primeiro pensamento, ironicamente, foi: por que uma estranha compartilharia algo tão íntimo? O que era estranho, considerando para onde eu ia e o que faria. Mas percebi que eu era um lugar seguro e ela sabia que podia confiar em mim e eu acreditaria nela. Ela pegou um dos meus livros e foi pegar o avião dela. Eu entrei no meu avião e no ar, a caminho de Boston. Uma voz falou comigo. Eu já tinha visto, na minha estimativa, mais de 60 mil pacientes até então. E a voz disse: você ajudará mais pessoas com este livro do que como médico no pronto-socorro. E isso me deu uma nova visão do próximo capítulo da minha vida. Bem, e também ter a coragem de sair do armário com isso. E eu sei que isso não é uma façanha insignificante, porque eu tive que fazer isso eu mesmo. Eu pensei, meu Deus, todo mundo vai achar que eu estou louco. Eu tinha negócios e funcionários e tal, e pensei, ai meu Deus, lá vamos nós. E você teve que fazer a mesma coisa. Exige coragem, bravura e aceitar para onde você está sendo levado. Requer, exige algum esforço e você cresce nisso gradualmente às vezes. Quero dizer, você pode dar um grande salto, como ir e falar para um grupo de pessoas. Mas, olhando para trás, havia muitas coisas que não compartilhei naquele primeiro episódio, naquela apresentação, porque não estava pronto para isso. Coisas que compartilhei depois. Uma das experiências mais marcantes que relato no meu livro envolve um homem chamado Jeff Olson, e não estou revelando nada inapropriado, pois ele fala publicamente sobre isso. Então, ele se envolveu em um terrível acidente de carro que tirou a vida de sua esposa de 10 anos, Tamra, e de seu filho de 14 meses, Griffin. Seu filho de 7 anos sobreviveu com poucos ferimentos. Jeff ficou gravemente ferido, perdeu a perna e teve traumas no peito, abdômen e outras partes. Sem trauma na cabeça, no entanto. Ele foi levado de avião para o meu departamento de emergência. Ao entrar na sala de trauma, ele estava inconsciente na maca, com uma equipe cuidando dele. Eu não era seu médico e não estava envolvido em seu atendimento. E acima dele estava sua esposa, Tamara, que havia acabado de morrer no acidente. E ela tinha essa aparência brilhante, gloriosa, e me encheu de luz no processo. Para mim, a sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo corria, fazendo o seu trabalho, mas para mim estava tudo quieto, e éramos só eu e ela. Ela me agradeceu pelos esforços que todos faziam para salvar sua vida. Eu me aproximei e olhei para Jeff na maca. Senti o pulso em sua perna ferida e pensei ou disse em voz alta: ele vai perder a perna, o que se provou verdadeiro alguns dias depois. Enquanto olhava para Jeff, ainda via Tamara pairando atrás de mim, pois conseguia ver em todas as direções. Então, Jeff e eu
Nos tornamos grandes amigos. Isso foi há 25 anos. Um mês depois, após várias cirurgias e a amputação da perna, falei sobre ele no hospital. Foi a primeira vez que conversamos. E quando ele soube da experiência que tive com sua esposa, ele apenas chorou. E ele desabou e me contou sobre a experiência fora do corpo que teve no acidente. Ele saiu do corpo e encontrou a esposa em uma luz linda acima do carro. E ela disse a ele: "Você tem que voltar e criar nosso filho." Então, a razão pela qual compartilho isso é porque temos experiências que se acumulam ao longo do tempo e nem sempre reconhecemos o impacto e a importância delas imediatamente, mas isso cresce em nós com o tempo. Quando começamos a compartilhar, muito disso se torna mais claro, ajudando-nos e as pessoas com quem compartilhamos. Eu percebi que algumas experiências são dadas a mim para mim, mas muitas delas são para eu compartilhar. Elas não são para eu guardar só para mim. Demorei a entender isso. O que te levou a visitar o Jeff? Porque isso não é normal. Não consigo imaginar. Todos os pacientes que você viu no pronto-socorro, você não foi visitá-los no andar, foi? O que te levou a ele? Porque você viu o espírito da esposa dele no ERD. Eu não esperava vê-lo novamente quando ele saiu do pronto-socorro. Eu não tinha planejado isso. Mas havia uma enfermeira no departamento que sabia que eu tinha essas experiências. Ela as arrancou de mim porque tinha suas próprias vivências que compartilhou. Ela me fez falar em particular e então sabia que eu tinha essas experiências. E me arrastou para a sala de trauma. Ela disse: "Você tem que vir." Ela já estava lá. Perguntei, por quê? E ela disse, a esposa dele, ela está lá. Então percebi do que falava e assim tivemos a experiência juntos. Cerca de um mês depois, essa mesma enfermeira veio e disse, temos que contar ao Jeff o que aconteceu. Jeff Olson? E eu disse, não precisamos. Eu disse que, se você quiser contar a um completo estranho sobre sua profunda experiência espiritual, fique à vontade, mas não sinta obrigação. Ela era uma boa enfermeira, persistente e persuasiva como boas enfermeiras são, e me arrastou, chutando e gritando até o quarto dele no hospital e começou a contar sobre a experiência que tivemos. Então, foi assim que acabei no hospital. E foi aí que o bloqueio no seu coração se desfez, não foi? Bem, isso foi parte disso, sim. Foi um grande contribuinte. Você pensaria que as experiências que tivemos e que compartilhamos naquele dia teriam sido o evento mais significativo daquele dia, mas quanto mais tempo eu passava no hospital, mais percebia que não estava lá apenas para compartilhar minha experiência. Eu estava lá para nos conectar às próximas décadas de nossas vidas e ao que faríamos juntos. E eu tive essa compreensão clara ao sair do quarto dele naquele dia. Agora falamos frequentemente. Somos bons amigos. Vejo o valor na conexão. Aqui no Sul Profundo dirão que você estava guiado. Eu fui guiado. Você estava sendo levado a fazer isso. Bem, voltando ao seu anel de médico de emergência, você já esteve ciente de receber mensagens na sua cabeça sobre como tratar um paciente que não faziam sentido, mas seguiu o que chamaríamos de instinto. E isso se provou correto. Sim, um dos exemplos mais notáveis foi um senhor de moto. Um carro parou na frente dele no centro da cidade e ele freou, derrapou e deslizou pela rua, batendo na calçada em baixa velocidade. Ele usava todo o equipamento de proteção, incluindo o capacete. Protestou com os paramédicos, não queria ir ao pronto-socorro, mas eles o prenderam a uma maca e o levaram para o departamento de emergência. E ele só queria se levantar e ir para casa, e ele não tinha evidência de lesão. Existem critérios bem estabelecidos na literatura sobre como avaliar alguém para ver se precisam de raios-x ou tomografia da cabeça ou pescoço. Ele não atendia a nenhum critério para exigir imagem. Eu estava prestes a deixá-lo levantar e ir para casa, mas tive um forte pressentimento e compartilhei com o paciente. Eu disse que deveríamos fazer uma tomografia da sua cabeça. Não há razão para isso. Os critérios médicos não dizem que você precisa, mas sinto que deveríamos fazer.
Ele riu e disse: Tudo bem, doutor, faça seu exame desnecessário. Então, pedi a tomografia. Normalmente, os resultados voltavam em 30, 40 minutos ou 1 hora. Eu os verificaria no computador e olharia as imagens. Nesta ocasião, 15 minutos após enviá-lo para o scanner, o radiologista me ligou com urgência e disse que ele estava acumulando um hematoma epidural tão rapidamente que podia ver o sangue girando na tomografia. Trabalhei em um centro de trauma nível 1. Tudo o que eu precisava era pegar o telefone e chamar o neurocirurgião. E, 15 ou 20 minutos depois, aquele senhor estava na sala de cirurgia fazendo uma trepanação. Se eu o tivesse deixado sair, ele teria morrido à noite. Certo, traduza isso para o inglês. O que é trepanação? O que é hematoma? Sim. Então, isso significa que ele bateu a cabeça com força suficiente para danificar um vaso sanguíneo no crânio e o sangue estava se acumulando sob pressão porque é um sangramento arterial, deslocando o cérebro à medida que o hematoma ou a coleção de sangue cresce. Quando voltei para vê-lo, após falar com o radiologista, ele já estava sonolento. E então, uma trepanação, eles simplesmente fazem uma incisão, puxam o couro cabeludo e fazem um pequeno buraco no crânio para drenar o sangue. O cérebro volta ao formato normal. Ele provavelmente estava de volta à moto algumas semanas depois. É um procedimento simples, por mais dramático que pareça, mas é um procedimento que salva vidas. Exatamente. Ele poderia ter morrido se você não tivesse feito isso. Muito bem, doutor. Bom trabalho. Tenho certeza de que você tem outros exemplos. Você mencionou que viu espíritos de pacientes deixarem seus corpos. Você pode descrever isso para nós? Sim, vou tentar. Um dia fui trabalhar. Estava entrando no computador e percebi uma presença sobre meu ombro. Já tinha tido experiências suficientes até então. Intuitivamente eu sabia quem era. Era a alma ou o espírito, a consciência da mulher na esquina, na sala de reanimação, inconsciente e entubada, e eles tentavam reanimá-la. Havia um médico e toda uma equipe lá. Ela estava entubada. Estavam fazendo compressões torácicas e ela estava sobre meu ombro pedindo ajuda. Então parei o que estava fazendo. Fui até a sala. Ninguém me deu atenção alguma porque eu estava de jaleco, de avental. Eu provavelmente era o chefe do departamento na época e não era incomum ter outro médico na sala quando algo assim acontecia. Todos continuaram fazendo seus trabalhos. O médico estava conduzindo o código. Eu, de forma discreta, me aproximei e coloquei minha mão na perna da mulher porque aprendi que o toque é importante nessas situações. Quando a toquei, ela me perguntou se podia ir embora. E eu pensei, por que você me perguntaria isso? Por que você acha que eu teria essa resposta? Mas, enquanto ela se comunicava, lembre-se, estava se comunicando telepaticamente porque estava inconsciente. Estava entubada, recebendo compressões torácicas. Enquanto refletia sobre a pergunta dela, as palavras vieram a mim de algum lugar divino e me comuniquei silenciosamente de volta. Se você acha que é o momento certo para ir e que deve fazer isso, acho que está tudo bem. E quando eu disse isso, no momento em que disse, ela simplesmente se levantou do corpo e ficou no ar acima da maca, ainda com uma forma física, mas perfeita, metade da idade do corpo do qual saíra. Era como se fosse o auge da sua existência, como se ela tivesse voltado. E ela estava cheia de um amor brilhante e gratidão, e me agradeceu profundamente pelo que fiz, que achava que não era nada. E então ela se foi. Quando me virei e saí da sala, ouvi o médico declarar a hora da morte dela em horário militar. E eu pensei, sim, sim, eu sei, eu a vi partir. E saí e entrei no meu computador, e foi assim que meu dia começou. Quando a imagem dela estava acima da maca, parecia um holograma? Parecia um corpo real? Como? Como apareceu para você? Sim, essa é difícil, porque ela parecia ter substância. E não era como se eu pudesse ver através dela, mas via o que estava além.
Sabe, temos tantos limites no nosso mundo físico. Você pode ver isso ou aquilo, mas não os dois ao mesmo tempo. Mas quando tenho essas experiências, consigo ver os dois ao mesmo tempo. Quando vi Tamara, consegui ver em todas as direções. Eu via o que estava além dela, percebendo que ela era de algum tipo de substância, embora não estivesse em seu corpo físico. As pessoas me perguntam: como você vê isso? Você vê com seus olhos físicos? A única maneira que posso explicar é: como médico, a visão funciona quando ondas eletromagnéticas passam pela lente e córnea e são focadas na retina. Os bastonetes e cones convertem essas ondas em sinais elétricos que viajam pelos nervos ópticos. O córtex occipital os converte em uma imagem. É assim que pensamos na visão. Mas quando vejo espíritos ou almas, é como se todos esses processos fisiológicos fossem ignorados e eu recebesse a imagem pura e sem adulteração, de uma forma mais poderosa, mais perfeita. Parece que estou vendo com meus olhos, mas todos na sala veriam também se fosse o caso. Então, assim penso. Seus olhos estão abertos ou fechados? Geralmente abertos. Minhas experiências ocorrem com os olhos bem abertos no meio do dia, quando estou acordado, muitas vezes enquanto faço algo, mas vou acrescentar isso. A maioria das minhas experiências, como as duas que compartilhei, Jeff Olson e essa outra mulher, havia outro médico na sala responsável pelo cuidado do paciente. Eles cuidavam da parte médica e eu não me preocupava com isso. Acho que quando estamos tão distraídos por nossas demandas profissionais, científicas e físicas, às vezes não temos experiências espirituais porque estamos muito distraídos. Se eu estivesse ressuscitando Jeff Olson, colocando um dreno torácico ou entubando-o, fazendo todas as coisas médicas, não sei se teria visto a esposa dele, mas eu não tinha essas responsabilidades. Concordo. Você é a primeira pessoa que já verbalizou isso que eu ouvi dizer: eu posso ver através deles e tudo ao redor, até além deles. Percebo que faço a mesma coisa, mas nunca pensei sobre isso. É como, ok, sim, eles estão lá. Eu nunca analisei isso até esse nível de explicação, mas é brilhante e muito preciso. Concordo totalmente com você, e eu vivi a mesma experiência. Bem, como você, quando eu tenho essas experiências, elas são tão diretas, parecem tão naturais, tão inatas, que simplesmente fluem. E você nunca pensa nesses detalhes até que alguém comece a te questionar sobre eles. Então você tem que pensar, voltar e dizer: não, espera, como coloco isso em palavras que alguém possa entender, porque é tão inefável a experiência em si, mas parece tão natural. Às vezes você não percebe os detalhes porque é apenas algo que acontece. Após compartilhar minhas experiências e escrevi meu livro, recebi uma ligação do Raymond Moody. Nunca o tinha conhecido antes, nunca tinha falado com ele. Ele me disse: falou, Jeff, fui um pesquisador cético por 40 anos. Como você sabe, ele é um médico que escreveu um livro, traduzido para mais de uma dúzia de idiomas, vendeu mais de 12 milhões de cópias, eu acho. E ele disse: sempre fui cético sobre a vida após a morte, apesar de toda a sua pesquisa. E ele disse, depois que li sua experiência, e a de Jeff Olson, e ouvi vocês falarem, abandonei meu ceticismo. Agora eu realmente creio que há vida após a morte. Uau! E ele é um campeão do ceticismo, certo? Tem aquelas letrinhas depois do nome, em diplomas também. Sim, ele já tinha um PhD. Quando foi para a faculdade de medicina, ouviu George Ritchie falar. George Ritchie estava em um hospital militar e foi declarado morto por relatos por até 9 minutos antes de voltar. E Raymond Moody ouviu George Ritchie depois que ele se tornou psiquiatra. Isso despertou a fascinação de Moody por experiências de quase morte. Ele foi para a faculdade de medicina depois de já ter um PhD.
escreveu seu livro, Vida Após a Vida, acho que é esse o título. E, sim, ele é incrível. Foi lisonjeiro ouvi-lo dizer isso. Aposto que quando escaneio alguém em tempo real, geralmente em cirurgia, é quando faço isso. Às vezes no departamento de emergência também, mas mais em cirurgia. Vejo espíritos de entes queridos falecidos na sala. Eles estão geralmente aos pés da mesa de cirurgia, em uma posição de anfiteatro. Há fileiras de entes queridos em U, sabe, que estão lá. Sim, acho que eles tiveram que chegar cedo para garantir um bom lugar. E eu vejo o anjo da guarda da pessoa sobre a cabeça da anestesia e vejo espíritos de cirurgiões que estão aconselhando quem está operando, quem quer que seja o cirurgião. Na sala de emergência não vejo uma configuração tão grande. Ao me preparar para falar com você, pensei, por que é assim? Eu vejo o que chamo de 12 fases de transição, essa configuração quando as pessoas estão no departamento de emergência. Não vejo tantos espíritos lá como na sala de cirurgia. A única comparação que posso fazer, Jeff, e adoraria a sua opinião, é quando alguém vai fazer uma cirurgia, muitas vezes há uma enorme quantidade de orações por eles. As pessoas sabem que vão passar por uma cirurgia, a menos que seja uma emergência. Mesmo assim, recebem orações, correntes de oração e tudo mais. Há correlação. Na minha experiência de escanear milhares de pessoas ao longo dos anos, quanto mais orações são feitas, mais espíritos estão na sala de cirurgia. O que você acha disso? Acho isso totalmente plausível. Acredito que a circunstância e as pessoas, uh, a natureza do que está acontecendo impacta isso, assim como a sensibilidade da pessoa que observa. Quero dizer, você via todas essas almas no pronto-socorro, outros não viam. Então é uma coisa multifatorial. Isso é um pouco fora do assunto, mas vou compartilhar uma experiência que tive. Não é exatamente médica, mas foi quando encontrei vários seres. Fui para Manila, nas Filipinas, visitar um amigo e visitei o Peño Memorial de Guerra e Cemitério lá em Manila, que homenageia. 53 mil almas são homenageadas nesse cemitério militar. A Batalha do Golfo de Leyte foi o maior confronto naval da história do mundo. Então, fui até a ilha de Corregidor, que é uma fortaleza militar importante. E lá no topo há esse memorial de guerra. É chamado de Memorial de Guerra do Pacífico. E eu estava caminhando até o memorial de guerra quando eu estava tomado pela presença dessas almas. Literalmente, senti a presença de milhares de almas. E o entendimento que me veio naquele instante foi: eram as almas daqueles que deram suas vidas naquela parte do mundo pela liberdade. Fiquei tão emocionado que apenas chorei. E eu disse, quem são vocês? E eles disseram juntos, somos muitos. E eu perguntei, o que querem que eu faça? E eles disseram, lembre-se. Isso foi tudo o que pediram que fossem lembrados e que seus esforços e sacrifícios fossem lembrados e que não esquecêssemos as lições do passado. Então, às vezes é algo íntimo, de um para um, e às vezes é algo tão profundo que simplesmente não dá. É indescritível. Você realmente viu dezenas de milhares de espíritos, ou apenas os sentiu e conseguiu se comunicar com eles de forma coletiva? Bem, eu vi algumas coisas profundas, mas principalmente eu os senti coletivamente. Isso destaca as deficiências da nossa linguagem, porque quando você vê uma alma ou um espírito, um anjo, como quiser chamá-los, você não apenas os vê, você os vivencia. Você sente a presença deles. Há um fluxo de conhecimento. Às vezes você tem empatia profunda e vivencia com eles o que vivenciaram ou estão passando.
Sometimes you ver o futuro ou o passado. Às vezes, você ouve uma voz, e às vezes essa voz envolve seu coração, e você a sente e a conhece. E então nada se encaixa com as palavras que temos. Assim, a palavra que uso quando falo sobre uma alma vindo até mim eu digo que é a experiência, porque isso abrange muito mais. Bem, sim, nós. O que percebo é que os espíritos aparecem para mim de uma forma que faz sentido a partir da nossa perspectiva humana, especialmente ao trabalhar com uma família. Uma das minhas histórias favoritas que conto em BIPOC, Assistência Angelical, é de quando escaneei alguém que ia fazer uma cirurgia em São Francisco. Estou em Birmingham, Alabama, e havia espíritos na sala de cirurgia, parecendo sujos, como limpadores de chaminés, como na cena do filme Mary Poppins. Eu contei isso para a mulher que faria a cirurgia. Eu estava falando com o marido dela ao telefone. Eu disse que havia espíritos lá, mas pareciam sujos, como limpadores de chaminés. Ele respondeu que ela cresceu na Virgínia Ocidental e que a família dela foi de mineiros de carvão por gerações. Eu disse que não sabia disso, só que vocês moravam em São Francisco. E assim, acho fascinante como os espíritos aparecem. Eles nos dão um ponto de referência que pode nos ajudar a identificá-los ou ajudar as pessoas com quem trabalhamos a reconhecê-los. E parece que você está passando pela mesma coisa, você sabia que eram muito provavelmente militares e outros que morreram naquele conflito nas Filipinas. Sim. E não é só a vestimenta das pessoas que se adequa à mensagem que trazem, mas a idade delas também. Já encontrei almas muito jovens, e eu os encontrei quando eram muito velhos. Você sabe quem são, conhece a experiência deles, mas eles vêm até você em uma idade apropriada para a mensagem que trazem, para que os reconheça. Bem, por exemplo, sempre que examino alguém que está morrendo, há literalmente milhares de espíritos que vêm. Eu os chamo de comitê de boas-vindas ao céu. Eles estão vestidos com roupas de época. Podemos ter pessoas do Renascimento ou alguém dos anos 60, eu sempre digo, com hot pants ou uma mini saia e botas gogô. E é hilário, muito disso. Mas é uma forma deles representarem para quem está vendo, seja eu ou outra pessoa. Certo? Sim, temos pessoas aqui por muitas vidas. Enquanto isso, também acho que anjos. Anjos aparecem para mim como me ensinaram, com grandes asas, túnica branca, cachos sobre os ombros. Alguém que cresce em uma cultura indígena na Amazônia pode ver a energia angelical como uma mancha roxa, energia pura, mas isso vai se manifestar de uma forma que possamos ter referência para que nossas mentes humanas processem o máximo possível. E eu gosto que você chame isso de comitê de boas-vindas, porque pelas minhas experiências, e veja, eu não tive experiências apenas quando as pessoas faleceram, eu tive experiências quando almas nasceram no pronto-socorro, seja a pessoa atravessando o véu para entrar nesta vida ou passando pelo véu para deixá-la, ainda é a mesma experiência espiritual. É como se essa cortina fosse puxada para trás nesse esplendor glorioso. A luz de outros reinos se derrama. Se você estiver por perto, pode experimentar um pouco disso. Se estiver aberto o suficiente ou mantido assim, pode até espiar lá dentro. Você pode ver alguém que reconhece. E, então, eu digo aos meus clientes que deixamos o luto nos privar da profunda natureza espiritual de testemunhar a transição de alguém para a próxima vida. Ficamos tão sobrecarregados de tristeza que perdemos a profundidade da experiência. Mas nascimento e morte são, na verdade, a mesma coisa, vistas de uma perspectiva oposta. Então, use o comitê de boas-vindas
quando as pessoas nascem. Do outro lado do véu, há almas chorando e confortando umas às outras, como se um funeral estivesse acontecendo, dizendo: você vai vê-los novamente. Eles ficarão bem, voltarão, estamos bem, e os tranquilizando. Fazemos a mesma coisa quando alguém morre, mas estamos do lado oposto dessa visão. Somos nós que confortamos, choramos e prometemos que você os verá novamente. Há um comitê de boas-vindas do outro lado do véu. Nascimento e morte são a mesma coisa, vistas de uma perspectiva oposta. Imortalidade. Interessante ponto. Nunca pensei nisso dessa forma, mas gostei. Acho fascinante que, em nossa cultura ocidental, quando alguém morre e nós ouvimos falar sobre eles, quem vem à mente é o primeiro presidente, George Bush, Bush 41. Quando ele morreu, toda a mídia dizia: ah, ele se reuniu com sua esposa Bárbara, que o precedeu na morte por 1 ano e meio. E você ouve isso quando pessoas famosas morrem e têm um parceiro que já faleceu, seja um cônjuge ou talvez um filho. E é simplesmente aceito. Na conversa normal, dizem: ah, agora é isso. Agora a mamãe está com o papai ou a vovó com o vovô, e nem pensamos nisso. Mas então, podemos ouvir: ah, falar com espíritos, isso não é, você sabe, pecado. Bem, não, não é. Todo mundo faz isso. Acho fascinante como a mesma coisa que dizemos com palavras diferentes, em contextos distintos, é vista de forma tão diferente. Sim, estou criando um podcast com um padre católico em semanas que tem esse tipo de experiências. Estou ansioso para perguntar como você reconcilia isso com os ensinamentos da igreja que representa, porque essas coisas não se conciliam para a maioria do clero. Curiosamente, o Papa Francisco lançou uma bula papal, que é como um boletim informativo, e disse que queria que seus pastores acolhessem médiuns e curandeiros, pois faziam o trabalho do Espírito Santo. Foi publicada em 2016. Tenho uma cópia que envio para quem pede. E mande-me uma cópia, pastor. Vou sim, ficarei feliz em fazer isso. Você estará em coma no 4º parágrafo. É porque foi escrito por um advogado canônico, que é um advogado de direito eclesiástico. Tem um amigo muito envolvido com o Vaticano. Eu disse: Deus, onde encontram essas pessoas? Meu Deus, isso é tão chato de ler. Mas sim, eu vou te enviar. É interessante. Qual é a diferença entre uma EQM, uma ESM e uma experiência de quase vida? Bem, gostamos de rotular as coisas, não é? E se houver uma maneira de abreviar esse rótulo em uma TLA, que significa a abreviação de 3 letras, fazemos isso. Estou acostumado porque na medicina também fazem isso. Então, uma experiência compartilhada ou de quase morte é a terminologia comum. De fato, Raymond Moody é creditado como a primeira pessoa a usar esse termo em inglês. Pode ter sido usado em francês antes. Tem a ver com alguém que sofreu uma lesão ou doença catastrófica e muitas vezes se aproxima da morte ou é declarado clinicamente morto e então é ressuscitado, levantando um argumento dos puristas sobre se realmente estavam mortos. Mas não vamos entrar em quanto tempo você precisa estar morto para ser realmente morto. No pronto-socorro, vemos pessoas em água fria, afogamentos que são trazidos de volta à vida após 30 minutos sem atividade cardíaca. E não tem dano neurológico, porque estavam hipotérmicas. Há um axioma na medicina de emergência: você não está morto até estar aquecido e morto. Na verdade, não se pode declarar alguém morto até que estejam normotérmicos. A experiência de quase morte remonta a milhares de anos na literatura e na arte, mas realmente explodiu nos últimos 50 anos devido à desfibrilação. Pessoas que morriam de morte cardíaca quase sempre faleciam antes disso. Agora, são trazidas de volta à vida o tempo todo, e 20% das pessoas ressuscitadas de uma parada cardíaca descrevem uma experiência de quase morte ou fora do corpo, bem documentada por um cardiologista na Holanda que publicou seu artigo no Lancet. A experiência de morte compartilhada ocorre quando alguém, geralmente saudável e acordado, próximo da pessoa que está morrendo, tem uma experiência espiritual ou profunda, no momento da morte,
Por exemplo, o que tive com Jeff Olson é considerado uma experiência de morte compartilhada. Eu não estava morrendo, mas tive uma experiência espiritual profunda. Algumas pessoas chamam isso de experiência de morte compartilhada, ou SDE. Outras têm experiências que não se encaixam nessas categorias, chamadas de experiências transformadoras, onde podem ter uma experiência na meditação ou podem ter outro portal, talvez, medicina de plantas como ayahuasca ou alucinógenos, para ter sua experiência espiritualmente transformadora ou despertar da Kundalini. Há muitas abreviações e, na minha opinião, todas descrevem a mesma coisa. É apenas quem está tendo a experiência, quando e como. Acho que as experiências de quase morte são fascinantes, porque a documentação mostra que, independentemente de cultura ou nível de educação, qualquer uma dessas demografias descreve, em sua maioria, experiências semelhantes. É uma das coisas fascinantes sobre experiências de quase morte, e se as pessoas quiserem ler mais sobre isso, meu amigo Jim Long é oncologista de radiação e ele possui um site chamado Near Death Experience Research Foundation, NDERF, onde as pessoas têm a oportunidade de relatar suas experiências de quase morte. Ele já acumulou mais de 5.000 relatos no site, e você pode acessar e ler qualquer um deles. Uma das coisas que considero bastante interessante é que a experiência que a pessoa tem não parece correlacionar com sua vida, se ela é boa ou má, ou religiosa. Pessoas que se descreveram como horríveis nesta vida frequentemente tiveram experiências profundas, amorosas e acolhedoras em outro reino. Por outro lado, algumas pessoas que eram consideradas boas, cristãs ou judias, realmente devotas, acabaram tendo experiências desagradáveis, embora isso seja bastante incomum. Dependendo do que você lê. Menos de 10%, e a maioria diz cerca de 5%. Bem, isso volta a como interpretam coisas assustadoras, talvez. Tenho uma amiga que me disse que tinha um espírito maligno que tentou entrar na casa dela pela porta da frente, 20 anos antes de eu conhecê-la. Eu disse, bem, me conte sobre isso. E então ela descreveu, e eu posso fazer uma reprise instantânea, porque o tempo não existe no mundo espiritual. Então eu voltei, fiz uma reprise e assisti. E eu disse, bem, aquilo não era um espírito maligno. Eu disse que a porta da frente era tão densa que parecia que ele tinha uma meia calça no rosto, distorcendo seu rosto ao passar por aquela porta densa. Descobrimos que era um espírito procurando pela filha. Ele era da guerra civil. Ele tinha morrido em batalha e buscava sua menininha, que reencarnou como a filha da minha amiga. Conseguimos o nome deles e onde moravam. Obtivemos essas informações, que conseguimos corroborar com documentos históricos, e por isso acredito que todos os espíritos são puro amor. Essa tem sido minha experiência ao longo dessas décadas fazendo esse trabalho. Eu realmente acredito que todos os espíritos são puro amor. Quando vemos algo assustador, somos programados para o medo. Sentimos medo primeiro quando é algo que não entendemos ou que vemos pela primeira vez, mas não é algo maligno. Porque acredito que todos os espíritos são amor. Sim, quando você disse que ele procurava pela filha, isso me lembrou de uma experiência engraçada que tive. Uma alma veio até mim uma noite e me deu uma mensagem, pedindo para eu entregá-la ao irmão dele, que era meu amigo. Eu não sabia que meu amigo tinha um irmão falecido. E eu perguntei a essa alma, por que você está vindo até mim? Por que não vai direto ao seu irmão? E ele disse, ele não vai aceitar isso de mim? Entendi. Então, alguns dias depois, estou visitando esse homem, meu amigo, e eu perguntei a ele, você tem irmãos? Porque eu estava bastante tímido em querer compartilhar isso, certo? Ele diz sim, e começa a falar sobre seus irmãos, um dos quais era um irmão que acho que morreu de pancreatite.
Eu disse, você tem um irmão falecido? E ele disse, sim. E enquanto ele falava sobre seu irmão falecido, eu usei palavras cuidadosas. Eu disse, sabe, tive uma experiência interessante sobre seu irmão que queria compartilhar algo com você, sem contar o que aconteceu. E compartilhei essa mensagem. E meu amigo olhou para mim e disse, esse é meu irmão. Eu disse, sério? Ele respondeu, sim. Perguntei, por que ele não veio até você? Meu amigo disse, eu não teria recebido isso dele. Então, às vezes eles sabem e pedem nossa ajuda porque têm a sabedoria de transmitir a mensagem da melhor forma. Bem, não só isso, mas acho que às vezes recebemos mensagens de estranhos e outras pessoas mais do que de quem está realmente próximo de nós. Certamente você teve situações no seu departamento de emergência onde um membro da família dizia que queria que o papai viesse porque ele estava sentindo dor. Eu disse que ele estava tendo um ataque de apendicite e ele continuava dizendo que não era um problema. Finalmente o convenci a vir. E você olha para ele e diz, sim, você está tendo um ataque de apendicite, certo? Eles só querem alguém que esteja fora do seu quadro de referência, porque todos temos nossas próprias ideias sobre as pessoas. E você pensa, bem, Jeff é um médico de emergência. Ele não vai falar com mortos. Mas isso não faz sentido. Então é fora, está, além de como te percebem e de como te conheceram ao longo do relacionamento. Acho que isso é mais comum do que não. E é importante reconhecer que cada circunstância é diferente e sua resposta deve ser de acordo. Eu tive uma ocasião em que uma pessoa foi trazida de outro estado após um acidente de carro que tirou a vida de um membro da família, e os ferimentos dela eram leves, mas ela estava aqui no meu. Eles estavam no meu departamento de emergência com alguns familiares. Era uma situação não muito diferente da experiência que tive com Jeff Olson. E a pessoa falecida estava lá com eles na sala. E me disseram expressamente, não diga a eles que estou aqui. E por que essa situação foi tão diferente de outra semelhante onde eu deveria comunicar? Eu não sei. Mas aprendi que você precisa respeitar as mensagens que chegam na direção que recebe, porque há um motivo para isso, mesmo que não entenda. Exatamente. Somos os mensageiros. Não estamos aqui para editar nada ou decidir quem deve ouvir o quê. Apenas. Essa é a crença. Sou o mensageiro, como um repórter itinerante. Aqui estão as informações que estou recebendo. Estou apenas compartilhando. É importante lembrar que, ao compartilhar, pode não fazer sentido para a pessoa naquele momento. Eles podem dizer, isso não ressoa em nada, mas depois, mais tarde, eu sempre recebo e-mails de clientes dizendo, sabe, isso não fazia sentido na hora, mas eu verifiquei. E acontece que faz sentido e é assim. Então, eu sugiro que estejam abertos à interpretação. Pensem nisso. Pode vir a eles mais tarde, quando menos esperam, ou algo pode acontecer que ressoe com isso no futuro. Isso ainda não aconteceu. E acho que isso é útil para as pessoas com quem compartilhamos essas mensagens do Espírito. Ao encerrarmos, algum pensamento ou dois que você possa compartilhar com nossos ouvintes e todos que estão assistindo online sobre como usar essa informação que você consegue acessar, sabendo que a vida realmente continua após a morte do corpo e como isso pode ajudá-los a viver uma vida mais plena, mais alegre. Aqui, quando são desumanos, são humanos. Tive uma experiência um dia quando entrei em um quarto de hospital e havia um homem reclinado na maca. Ele parecia ter cerca de 50 anos, mas provavelmente era 10 anos mais novo. Usava roupas sujas e esfarrapadas. Tinha buracos nos sapatos e meias. Seu cabelo era longo e desgrenhado e tinha uma barba rala. E ele lutava contra o abuso de substâncias. Estava sem teto, andou na neve e seus pés estavam em péssimo estado. Nós nem conversamos muito. Ambos sabíamos o que fazer. Enchi uma bacia com água morna, coloquei sabão e peguei um pano de lavagem, sentando-me ao pé da maca. Tirei seus sapatos
e removi os últimos fios de suas meias. E comecei a lavar seus pés. E eu tive a experiência mais profunda. Algo milagroso aconteceu. Foi como se tudo que era temporal ou físico, ou mortal, fosse afastado. E eu vi sua alma. Vi sua natureza divina e entendi que estava na presença do divino. Literalmente, não exagero. E foi tão impressionante para mim porque esse homem era a antítese de tudo que o mundo me ensinou ser sucesso. E ainda assim vi a natureza infinita da alma dele. E eu entendi que ele estava ali me ensinando, ele estava ministrando para mim. Pensei que tinha entrado na sala para ajudá-lo, mas ele estava ali ministrando porque não me ensinava apenas quem ele era, mas quem eu era. E eu entendi que essa é a natureza de toda a alma. Estejamos na igreja ou na sarjeta, estamos sempre ao lado de deusas, porque é isso que somos e elas são. Desde então, passei a olhar cada alma de forma diferente. É tão importante para nós reconhecer nossa própria natureza divina infinita e honrá-la, pois isso afeta como tratamos a nós mesmos e os outros. Uau! Bem, nunca mais vou olhar ou ouvir a história da última ceia, onde Jesus lavou os pés dos apóstolos da mesma forma, depois de ouvir isso. Meu Deus, isso me trouxe lágrimas aos olhos e me arrepiou quando você contou. Obrigado por compartilhar conosco. Bem, você se lembra, o Salvador disse em uma ocasião: quando você fez isso a um dos menores, você o fez a mim. E isso é mais literal do que percebemos. Boa observação. Bem, você teve a oportunidade de fazer isso muitas vezes na sua vida, ajudar aqueles que são os menores, imagino, no Centro de Promessa Nível 1. Provavelmente via uma população carente considerável. De vez em quando, para tratamento. Sim. E sabe de uma coisa? Eu adoro cuidar de pessoas carentes, pois elas são muito gratas pelo cuidado que recebem. São boas pessoas e nós simplesmente não fazemos bem. Às vezes, quando olhamos para as pessoas e tendemos a julgar e rotulá-las, pensamos que riqueza é boa, saúde é boa, todas essas coisas que usamos como medidas de sucesso, muitas vezes, não têm relação ou têm uma associação negativa com a parte eterna de nós, que é mais importante. Exatamente. Como as pessoas podem saber mais sobre você? Bem, meu site é jeffodriscal.com, mas se você não quiser soletrar meu sobrenome, acesse helpingsoulsheal.com. Estou no Facebook e no Instagram, onde as pessoas podem me encontrar facilmente. Há muito mais informações no meu site. Você pode adquirir meus livros nacionalmente pelo site e internacionalmente pela Amazon. Estou feliz de estar com você e compartilhar. Muito obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco esta semana. Estarei de volta na próxima semana com um programa regular. Enviando muito amor. De Sweet Home, Alabama e Utah. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal! Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.